Estado como um todo está fazendo, e quais as motivações que ele tem para fazer as anistias ou as isenções fiscais que ele está fazendo, então, que tem outro tipo de conotação que não diz respeito à área de previdência. Parece que a procura do emprego ou de restabelecer o emprego é que está por trás dessas atitudes. Mas isso não é tarefa da Previdência. O que nos importa, olhando a Previdência, é que no ano de 2016 faltaram para completar o valor da folha de servidores ativos e pensionistas, inativos pensionistas, 17 bilhões de reais. Com a contribuição patronal de 7 bilhões, nós tivemos aqui 24 bilhões de aporte que o governo tirou do orçamento do Estado para colocar. No ano de 2017, 18 bilhões de insuficiência, mais 7 bilhões e 154 da contribuição patronal. E no último ano de 2018, 19.700 de insuficiência, mais 7.200 da contribuição patronal. E o que se percebe fazendo a avaliação desses anos e a projeção é que isso, por enquanto, e eu digo por enquanto, até mais ou menos 2050, só tende a subir. Não tem como diminuir esses valores, é só subir. Só a partir de 2050 que nós vamos encontrar algum respiro, porque a Previdência Complementar, criada em 2013, vai começar a fazer os seus efeitos. De tal sorte que o benefício máximo que a SPPrev vai pagar naquela ocasião será o teto do regime geral, hoje 5.800 e tanto. Fora disso, se a pessoa quiser receber, terá que ter feito as contribuições para o regime da Previdência Complementar. O problema é como chegaremos daqui a 2050. Será que a gente aguenta? O interessante é que, enquanto se falava, ou não se falava, perdão, de Previdência, a situação estava cômoda, porque todo ano a receita corrente do Estado crescia. E a partir do momento que a receita corrente crescia, não só a inflação, mas a inflação e mais o valor do PIB, o impacto da Previdência era desapercebido. Tão desapercebido que, apenas para corrigir o que já foi dito lá na tribuna, o servidor de São Paulo somente começou a pagar para a sua aposentadoria em 2003. Até 2003, a contribuição era exclusiva para a pensão. Só uma correção, não é só o servidor público paulista, servidor público brasileiro, porque a emenda é de 4103. E isso foi implementado com duas leis. A 935, que foi uma lei inconstitucional, foi declarada inconstitucional, depois veio a 943, e daí juntou as duas. Então não é só o servidor paulista. Bom, mas é que eu cuido só do servidor paulista. Não. Graças a Deus, e já é suficiente. Só uma coisa, sobre o termo insuficiência. Insuficiência em matéria orçamentária tem uma outra conotação. O senhor fala de 17 bilhões de insuficiência, ou 17 bilhões de falta de caixa para pagar folha de servidor. Isso. Então não é insuficiência. Depende do seu critério de olhar. Não, os 17 bilhões são 17 bilhões. Quer eu chamo de insuficiência, quer eu chamo de insuficiência em matéria tributária não é isso que você está falando. Insuficiência orçamentária é outra coisa. Não é insuficiência orçamentária. Eu não disse. Eu falei, todas as vezes eu falei insuficiência financeira. Isso. Eu nunca falei insuficiência orçamentária. Então é para deixar bem claro que é falta de caixa para pagar servidor. Sim, não tem. Não tem. O que se arrecada corresponde a menos de 20% do que se tem para pagar. E, portanto, alguém precisa completar. O senhor tocou numa questão de combinação ao fato de que, até 2013, nós contribuímos para o IPESP. Isso. E só pensão. Só os servidores. Não tinha patronal. Os advogados também. Não, tinha patronal. Depois mudou. Aí, com a emenda constitucional 4103.
O que passou a ser? Passamos a contribuir 11%, e aí regulamentou 2 vezes os 11%, que dá 22% a cota a partir do Estado. Ok? Agora, entre a insuficiência, entre o IPESP, que existia, e o início da São Paulo Previdência, que é o SPPREV, ficou o passivo atuarial. E numa das reuniões o senhor disse que devolveu. Bom, então, se isso foi devolvido, me parece que o caixão estava vazio. Né? O senhor não começou a arrecadar, quer dizer, não começou uma arrecadação de 11% ou de 33%. Entendeu? Não. Já vi. Não, o que acontecia, para esclarecer, é que, no passado, o governo não só não recolhia os 6% da sua parcela para o IPESP, como muitas vezes não recolhia para o IPESP os 6% tirado dos servidores. 12% que falta no caixa, então. Porque, como ele era suficiente para cobrir as pensões, o Estado fazia caixa. Ora, Só uma questão, isso é crime de responsabilidade. exatamente, crime de responsabilidade do governo que o senhor representa. Eu não. Pera um pouquinho só. O governo que eu represento deixou de recolher alguma vez? Duvido. O senhor me demonstre isso, porque não aconteceu. O governo do seu partido. Não, eu participo. Eu não participo. Primeiro, que eu não sou político. Em segundo lugar, isso aconteceu muito antes de 90, 95. Não, muito antes disso. Não é de agora. Doutor, então há um déficit do Estado para com a SPPREV. E o que aconteceu? Mas Isso deixa eu existe. explicar agora. Esse déficit que existe, ou existia, a Lei 1010, que criou a São Paulo Previdência, aprovada por esta casa, exigiu que se fizesse uma auditoria sobre essa dívida, que o Estado teria com a Previdência, algo que foi feito com todo o rigor possível, e apurou-se um débito do Estado para com o sistema previdenciário de 43 bilhões de reais. Esse foi o débito encontrado. Mas isso é só uma pergunta bem técnica. Esse débito que foi encontrado de 43 bilhões, baseado em que data que eu encerro, que eu coloco esse débito? Eu vou explicar como foi feito o cálculo, então, com alguns detalhes. Por exemplo, se apurou que em alguns anos não se encontrava esse repasse do governo para o IPESP. Foi perguntado à PGE de São Paulo o seguinte: quando prescreve, ou seja, por quanto tempo eu tenho que computar? A resposta da PGE foi: esse valor não prescreve. Tem que ser apurado desde o momento em que, pela primeira vez, deixou de recolher. E foi isso que foi apurado. O IPESP havia comprometido a venda ao Estado, no governo Carvalho Pinto, 800 imóveis que o IPESP comprou. Era um projeto que o governo Carvalho Pinto queria fazer. O IPESP comprou esses imóveis e comprometeu a venda ao Estado, que obviamente não pagou nenhuma parcela desse compromisso. Foi apurado o valor desses imóveis, foi apurado o quanto o Estado devia, não só de multa, juros, mas também de juros compensatórios, calculados à razão de 12% ao ano sobre o valor corrigido. Portanto, os critérios utilizados foram os mais rígidos possíveis para se atingir esse valor. Só que, criada a SPPREV, o que aconteceria se o Estado tivesse encontrado numa gaveta 43 bilhões de reais e entregue para a SPPREV? Eu não posso fazer outra coisa com esse dinheiro senão pagar aposentadorias e pensões. Ou seja, tudo aquilo que eu chamei de insuficiência financeira que vinha acontecendo, eu teria que cobrir, como eu cobri, com esses 43 bilhões. De tal sorte que quando foi esgotado esse valor de 43 bi, eu mesmo assinei um documento de quitação para o Estado, dizendo: olha, você pagou os 43 bi cobrindo essas insuficiências. Não era insuficiência financeira na época, e sim pagamento da dívida. Só que isso tudo continuou, né? Ou seja, os valores a serem pagos completamente defasados do que se arrecadava continuou.
Oi? Em qual ano foi dada a quitação? 2011. Entre 2011. 2011. Doutor, de qualquer forma, ainda que teve esse implante aí dos 43 mil, né? A coisa se estendeu de tal maneira que recentemente, a excelência deve também lembrar disso, foi pego do Fundeb 7 bilhões, que estava inclusive com problemas até para acertar a conta do ex-governador Geraldo Alckmin, né? E que acabou que a justiça meio que regulamentou isso para ser usado para pagamento, né, de aposentadorias, o que acaba sendo vou jogar claro, um desvio, porque o Fundeb ele foi criado para enfim, financiar a educação básica, né? Bom, mas de qualquer forma o TJ de São Paulo entendeu que devia-se pagar a aposentadoria. Não, nós, inclusive, foi devolvido. 7 mil. A informação que eu tenho, veja, isso não me diz respeito diretamente, porque quando eu recebo os quase 2 mil por mês de insuficiência financeira para completar, eu não vou perguntar para fazer. De onde é que veio o dinheiro? Foi bem, eu soube da questão do Fundeb e, ao que me consta, durante este ano de 2019, o governo devolveu ao Fundeb esse valor. Com recursos públicos, devolveu ao Fundeb esse valor. É a informação que eu tenho a esse respeito. É claro que, como eu disse, não cuido da parte financeira do Estado, mas é a informação que eu tenho. Exatamente porque não poderia usar. Assim como estava em discussão, e aí sim é uma discussão mais antiga, saber se eu posso incluir as despesas de inatividade e de pensão da educação dentro daquela cota dos 30% ou 25% destinados à educação. Já havia uma afirmação antiga, um acerto, de que os 5% que consta na Constituição do Estado, mas não consta da Federal, poderia ser usado. Só que o Estado de São Paulo estava usando tudo. Ora, de um momento para o outro, ter que passar a não utilizar mais, ou seja, a não computar mais, é difícil. Pois bem, o Tribunal de Contas definiu, começou já este ano, um prazo de 5 anos para o Estado se regularizar, de tal sorte que daqui por diante, a partir deste ano, a cada ano, 1/5 desse valor não será utilizado para o pagamento dos benefícios, 2/5 no segundo ano, 3/5 no terceiro ano, etc., para que o Estado possa sobreviver. De qualquer maneira, o que importa para mim, nesse momento, é apenas destacar que a situação não está boa, no sentido da finança. Ou seja, há a possibilidade, não se nega isso, de um dia o Estado de São Paulo sofrer aquilo que o Estado do Rio de Janeiro, ou que o Estado do Rio Grande do Sul, ou que o Estado de Minas Gerais já sofreram. Há essa possibilidade. Só não houve porque nós vivemos um bom período num aperto fiscal, nós servidores sentimos isso, anos e anos sem aumento, e continuamos sem aumento, sentimos esse aperto fiscal exatamente porque entenderam os governadores anteriores de que era melhor manter o valor que estava sendo pago, mas pagar, do que fazer, por exemplo, como fez o Rio de Janeiro, que no auge da crise chegou a dar 37% de aumento aos servidores. Fantástico, aplaudido por todo mundo. E no dia seguinte informou, olha, mas eu não tenho dinheiro para pagar, viu? Tocantins também. Eu... Tocantins também, igualzinho. Tocantins também. Então, eu voltei para pagar. Então, agora, por exemplo, no Rio de Janeiro está se discutindo se é possível dar quitação ao 13º de 2018. De 2019 nem se pensou ainda. São Paulo nunca atrasou um dia sequer. Doutor, uma pergunta simples assim. Nesses cálculos do déficit fiscal aí, porque nós temos o RPPS, que são dos civis, e o RPPM, que é da PM. Inclui os dois, RPPS e RPPM. Então, acontece o seguinte,
A PM, doravante, deve votar amanhã em Brasília, a 1645, vai passar para proteção social e não previdência social. Vai sair da conta da previdência? Vai. Já Vai ajuda sair. bastante, porque eu, merecidamente, né, não sou contra os PM, pelo contrário, sou policial também, eles merecem e muito, mas o maior déficit da Previdência, por categoria, eu acredito que seja da Polícia Militar. Eu não tenho os cálculos, porque realmente eu não tive acesso, mas eu tenho quase que certeza que é da Polícia Militar. Eles passarão a contribuir com menos, inclusive. Então, eu acho Não, que é o seguinte... a contribuição deles no Estado de São Paulo será maior. Sim, mas Escalonada já foi feita a conta. eu- E mais ainda a questão dos 65 anos para a reforma. as pensionistas também. Mas veja bem, se vai passar para a proteção social, a proteção social ela é paga pelo Caixa do Estado e não pela conta Previdência. Sim. Então, eu acho que essas A contas única têm que coisa ser que eu não posso refeitas, dizer, acredito. veja, eu Quanto vai estou diminuir, eu de não sei. acordo que a despesa da SPPREV pode até diminuir, Sim. certo? Mas eu garanto para o senhor que a despesa do Estado como um todo, porque a conta é a mesma, sim. essa não vai diminuir. Desculpe, O cofre é um mas nós só. não podemos pensar que o Estado vai ficar mais 10 anos sem crescimento, sem maior arrecadação. Eu espero Não que podemos não. pensar assim. Eu espero que não. Eu espero que o Estado cresça e, como na federal, a arrecadação também aumente e não haja déficit previdenciário. Cria mais emprego, recolhe-se mais, contrata-se mais funcionários. Outro dia eu estava conversando com o vice-reitor da Unesp, e achei interessante ele conversando, dizendo que ele tinha ido ao shopping com a família, viu as pessoas andando pelo shopping, e aí disse que ele sentiu uma vontade danada de conversar, gritar: pessoal, comprem, por favor, comprarem as suas lojas, que adquiram mercadorias, etc. Porque o único jeito da universidade receber mais é se o ICM fosse maior. Todo mundo sentiu. Se aumentasse a alíquota, né? Mas naquilo que o colega falou, são dados retroativos da SPPREV. O déficit em 2006 foi de 17.390 bi. O déficit em 2015, portanto 10 exercícios depois, foi de 17.160 bi. Na verdade, o déficit caiu 1,32% nesse período, o orçamento do Estado cresceu 152%. Eu não sei só onde é que tirou 2006, porque a SPPREV existe Não, a partir de Então 2010. vamos colocar o seguinte, o déficit do IPESP, mas da Previdência Paulista. Não O vamos IPESP não usar... pagava aposentadoria. Então colocamos o seguinte, Roberto, o déficit da Previdência Paulista. Vamos ao CERN, não à nomenclatura, isso é indiferente. Agora, na projeção futura feita agora sim pela SPPREV, de 2019 a 2060, o senhor tem razão quando fala que o valor nominal aumenta. Ele aumenta até 2049, até 2048. Mas é preciso ter uma relativização para eu saber quanto significam 51 bilhões de reais em 2050, que não é o valor de hoje. Né? São todos os valores de Não hoje. existe projeção futura de arrecadação do Estado ou de receita corrente líquida. Mas se nós pegarmos a projeção futura de PIB feita pelo governo federal, que mesmo assim coloca um crescimento nominal de 2% ao ano, nós vamos ver que tem um crescimento até 2023 e ele começa a cair de 2023 de 0,33 para 0,32 e cai até 2060. Só concluindo a minha intervenção quanto ao Rio de Janeiro, é importante frisar que no Rio de Janeiro, por conta de isenções de ICMS, eu sei que esse não é o tema dessa discussão, né? Para cada real arrecadado, 78 centavos foi ou anistiado ou houve isenção. E essa não vai ser a situação de São Paulo, quero crer. Né? Mas é importante nós relativizarmos o déficit futuro, porque a tendência é de queda, principalmente com a retirada do RPPM. A hora que tirar o RPPM da conta Já comum, muda muita a coisa. situação do servidor civil vai ser muito diferente. Doutor Zé Roberto, É o que podemos calcular no futuro ainda. E a conta da quando estava exatamente esse acompanhamento que ele faz até 2040. Aqui não tá. 2048. Segue nos outros. O que eu observei? O que eu observei é o seguinte, que não acena com nada que não seja arrecadada a Previdência, é isso. Dá um ar de que a austeridade, ninguém aqui é a favor de não ter austeridade, bom uso do dinheiro público, claro, defendemos todos. Mas é uma austeridade muito centrada nas costas dos servidores públicos. Mas aí ninguém fala de 19 bi, não tem jeito, doutor. Não tem como escolher. 19 bilhões de isenção fiscal é muita grana. É muita grana. Só neste ano aconteceu isso. Então, nós não vamos tocar nesse assunto. Porque esse não é assunto. Não. Este é o assunto.
É por isso que nós estamos sentados aqui fazendo conta. É por isso que a maioria, a grande parte, ou todo o funcionalismo público, está com nada de reajuste. Porque você dá isenção fiscal, você não tem retorno do ICMS, portanto, não tem como o Estado bancar. Aumenta a arrecadação. Começa essa coisa de buscar saídas Em cima da calçada. via as ações de pequeno valor. Isso. São Deputado, saídas. além do que, a Previdência Aumentar. Social ela é social. Ela é Ela não é social. uma conta de débito e crédito Pois é. que nós temos que Não, ter. desculpa, Agora, não, tudo a bem. Previdência do servidor público não é uma Previdência Social. Não. É um Previdência regime, pública é o quê? a própria Constituição chama Regime Próprio de Previdência. Não, social é o regime geral de Previdência Social. Mas é o sistema mesmo. É aquele que vocês estão se enquadrando agora. Só para esclarecer. Quando o senhor joga no teto, você está jogando no RGPS. Eu acho que se a gente ficar Tá jogando no RGPS. discutindo as tecnicidades em vez de ir no cerne do assunto, a gente não vai a lugar nenhum. Não adianta. Eu queria então continuar com algumas, Por favor, desculpa, às vezes as algumas das colocações. Foi uma grana, nós estamos pagando, fazendo essa conta por conta de que não entrou no caixa. Algumas colocações que foram feitas. Deixa eu esclarecer. Em primeiro lugar, o objetivo central dessa reforma é trazer para São Paulo o que está na emenda 103. Ou seja, não procura o Estado de São Paulo inovar, né? Mas simplesmente trazer aquilo que durante 11 longos meses, e se a gente pensar no projeto Temer ainda mais do que isso, já haviam sendo discutidos. Então, foi transplantar para São Paulo. O senhor me permite só uma intervenção nesse sentido? Eu sou tesoureiro da Confederação Brasileira de Policiais Civis. Inclusive, hoje e amanhã está sendo realizada uma reunião em Brasília com todos os sindicatos do Brasil para trabalhar a PEC Paralelo. Quanto a 06, nós trabalhamos em Brasília na 06. E, na última hora, o Rodrigo Maia, querendo que os deputados não assumissem a providência, tirou os policiais civis para o futuro. Só que na 06, especificamente quanto a policiais civis, a 103 foi publicada e ela diz que os policiais civis, os policiais se aposentarão nos termos da 51/85. Isso foi desprezado aqui na nossa reforma de Previdência. Inclusive, nós não entendemos por quê. Isso pode até dar um problema futuro. Porque a 8019, se não tiver uma PEC apoiando, ela pode entrar em confronto com a 5885, que vai ser elaborada, e vai acontecer igual a 1062. Vai acabar vai se tornar inconstitucional. Só complementando o que o colega disse com toda a propriedade, de fato, secretário, o senhor falou que as regras foram transplantadas para o regime especial. No caso da Polícia Civil, as regras foram muito agravadas. Né? Nós queríamos entender o porquê. Se me deixarem falar, eu até explico. Porque, de fato, na nossa concepção seria muito mais justo, prático, rápido e célere nós efetivamente transplantarmos, e é para isso que nós estamos brigando. Enquanto servidores estaduais, policiais civis de outros estados estão brigando até para ter uma previdência semelhante às dos policiais militares que se equipararam às Forças Armadas, o que nós queremos é tão somente o mínimo, para que nós não sejamos efetivamente uma polícia de quinta categoria. Porque nós teremos a polícia militar com uma regra mais benéfica, em segundo lugar nós teremos a Polícia Federal, nós teremos os estados todos, todas as polícias civis de todos os estados, muito provavelmente com regras mais benéficas, e a Polícia Civil do Estado de São Paulo será uma polícia de quinta categoria, o que causará a morte da instituição a médio e a longo prazo. É isso que nós não concebemos. Mas só para esclarecer, não sei se o senhor tem conhecimento, não. Então não vou poder. O senhor falou o Rio Grande do Sul. É um estado que está deficitário, está pagando atrasado. Só que o inicial do policial civil do Rio Grande do Sul é 6.800 e final é 18. São Paulo é 8. Quer dizer, eles pagando um terço já ganham igual a nós. E no Rio Grande do Sul já está estabelecido. Lei 51 com paridade e integralidade. Já passou, inclusive. PSDB, inclusive, lá também. Posso esclarecer? Obrigado. Vocês podem não concordar com o meu esclarecimento. Tem muita coisa para falar. Mas eu quero esclarecer o porquê foi assim. Na questão do policial civil, e todos que são aqui da Polícia Civil sabem disso, há uma discussão há vários anos com
o entendimento que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo firmou a respeito da conjunção de dois fatores. Ou seja, a PGE acabou entendendo que se o policial civil se utiliza das regras de aposentadoria especial, isso estou me referindo ao anterior a 2003, se utiliza das regras de vantagem da aposentadoria especial, ele não pode, é o que diz a PGE, utilizar as regras de remuneração correspondentes a quem se aposenta normalmente, ou seja, paridade e integralidade. Tese que é recorrentemente derrotada no Poder Judiciário. Tem todos os Inclusive, minha ideia é um mês atrás. Exatamente, e que vai ser julgada nos próximos dias no Supremo Tribunal Federal. E Mas até então, temos a indicação que o tribunal vai ser diferente. Mas veja, mas não é isso. jogando como sempre, perdendo como sempre também, né? Eu posso só fazer um comentário? Claro, a senhora é deputada. Com relação à questão da Polícia Civil, porque assim, esse tema nós temos debatido assim, incansavelmente. E eu senti que eu senti uma unanimidade dos colegas no reconhecimento de que houve mesmo uma piora Muita. na tratativa da situação do policial civil relativamente à reforma federal. Sim. Né? Me parece um consenso. Eu não, com todo respeito, Perfeito, doutor, não. eu não estou dizendo que eu sou acho, contra, diz apenas que ela está como é. É claro que agora a gente vai ter o plenário, está pautado, nós vamos apresentar a emenda de plenário, isso vai voltar para as comissões. Perfeito. Então, assim, pelo que eu estou sentindo de colegas de todas as linhas, é um consenso que nós temos que manter, Por quê? pelo menos o que está na reforma federal. Porque não tem, com todo respeito, doutor, uma explicação lógica para essa modificação. Respeitosamente, Entendeu? sempre. O que... Tem algumas outras que a gente está tentando corrigir nas emendas. Mas Nós eu digo estamos assim, este conversando ponto me parece com a Polícia um Civil do consenso. Estado. O que a proposta do governo acaba fazendo é tornar de direito, querer tornar de direito, uma tese derrotada, recorrentemente derrotada no Judiciário da Procuradoria do Estado. Exato. No Judiciário Sim. Paulista, no Tribunal de E Justiça veja, do Estado. essa emenda foi feita em várias mãos, inclusive nas mãos da PGE, que aproveitou para colocar a sua tese lá. exatamente. De qualquer forma, isso está sendo conversado com os deputados. Eu estou sentindo assim, porque Está assim, sendo conversado e com toda certeza nós vamos A encontrar. última notícia que uma nós solução. tivemos, por exemplo, vocês estão admitindo 55 anos no artigo 4, mas sem paridade e integralidade. Essa é a reforma que peguei. Já nos chegou a notícia que nessa negociação, a SPPREV e o governo entendem que vamos dar a paridade e integralidade, mas nós vamos mudar a idade. 57 mulheres, 60 homens. Ora, por causa de 2 anos, olha a diferença. Sem paridade, sem integralidade, para uma mulher, e 2 anos depois ela tem paridade e integralidade. Será que o cálculo atuarial da Previdência Social vai mudar tanto por causa de 2 anos para mulheres e 5 anos para os homens? Eu não faço tutorial individual, não tem que fazer. E isso, como saiu a ideia, que talvez vocês ganhem, mas talvez os policiais também ganhem, é claro, quem estava em exercício em 31 de dezembro de 2003 pela 4103, embora ela está revogada, sim, tem direito à paridade e integralidade. O tribunal decidiu isso. Então por que nós vamos começar com brigas judiciais de novo? Faz 10 anos que nós brigamos com a PGE. Só para ter uma ideia, entendeu? O nosso eu sou a sofrimento- segunda autoridade mais impetrada do Estado. Acredito que sim. Eu só perco para o diretor do Vai Detran. chegar em primeiro Eu sou a segunda. Não chega porque o diretor do Detran está na frente. E o senhor sabe o Quantidade de multa tanto que os tem. senhores estão perdendo na justiça. Parece que tem 970 já aposentadorias com paridade e integralidade para os senhores concederem agora ganhas na justiça. Então, faz 15 anos, no início a SPPREV não reconhecia nem que as 51 e 85 havia sido recepcionada. Foi lá, fomos no Supremo, ganhamos no Supremo, reconheceu. Reconheceu, aí ela veio com proventos integrais não significa integralidade de vencimento. Estamos na justiça há 15 anos brigando com a PGE, que deveria opinar, mas ela praticamente dita as leis. Estamos brigando, estamos ganhando. Muitas aposentadorias estão saindo assim. Para que continuarmos brigando por uma questão pífia de valores? É esse questionamento que eu faço. Porque depois de 2003,
Aí já é outra regra, e de 2003 para cá, então, por isso que eu queria, se fosse possível, se o senhor autorizar entidades da Polícia Civil, ir lá na Cipreprev, falar com o senhor apresentar os cálculos, para a gente também ver nossos cálculos, para ver. Eu tenho certeza que policiais que faltam de 2000, que entraram até 2003 para cá, porque quem entrou em 2003 são 19 anos, ainda tem mais 11 anos para aposentar. Então esse cálculo não pode ser feito. Quem tem que contar os 30 anos de 2019 para cá. Então, é uma sugestão que eu faço, porque senão pode acontecer. Usa a PGE para ficar brigando na justiça. Usa o Poder Judiciário. Nós gastamos dinheiro por uma coisa que, ao final, provavelmente nós vamos ganhar. E esse é só o caso mais... Eu estava citando aqui, pedi uma parte aqui, inclusive, por exemplo, a questão dos agentes prisionais. Um agente prisional tem estudo da USP que ele tem uma média de vida até de 45 anos. Você está estendendo o prazo de trabalho desse trabalhador que provavelmente ele vai morrer antes de se aposentar. Acontece com os policiais também. Ou vai ficar com uma briga na justiça com seu salário afetado, com sua aposentadoria afetada, de forma, eu considero quase que criminosa. Um trabalhador que tem uma qualidade de vida extremamente baixa, uma das profissões mais estressantes do mundo, uma das profissões mais perigosas de risco no mundo, só perde para mineiro de carvão, com a média de vida baixíssima, um nível de estresse e de insalubridade assustador. Qualquer um conhecer a realidade de uma cadeia vai ver o que é aquilo. Só perde para mineiros. Mas a situação dos agentes é exatamente a da polícia. É a mesma. Todas as tratativas que estão sendo feitas para a polícia vão se estender aos É agentes. por isso que nós queríamos, por isso que eu solicitei. Só precisa mais uma coisa Agora, técnica. a idade que ele colocou, Nós temos então tinha que ser lá. Sim, mas tinha que. Não estou negando. Eu estou dizendo que é uma questão que tinha que ser discutida na emenda federal, porque nós estamos seguindo. Nós conseguimos na emenda federal uma coisa melhor do que vocês estão fazendo. Aqui colocaram 5 anos de pedágio que não está lá na emenda federal. Né? Colocaram mais uma agravante, para citar uma delas, de tantas existentes. Então, que é mais gravoso. De permanência. Sabe que é mais gravoso. Pela ordem, mas assim, tem a saúde que está querendo Claro. levando a mão, tem educação. Nós Nós aqui estamos numa situação de insalubridade de doença. Claro. Esse não é para ajudar todo em geral é um absurdo. É porque, se for falar da saúde, vocês vão começar a chorar com a gente. Você marcaria uma audiência Vai, Assim que eu tiver agenda, porque sabe que Eu consigo, eu concordo. Eu vou ficar quieto um pouco. Eu queria pontuar também que essa questão não só da integralidade e da paridade, no caso da periculosidade, que são as atividades especiais, nós que somos da saúde também não estamos diferentes. Né? Nos últimos 4 anos, né, os dados mostram que dos últimos 4 anos para cá, a Secretaria da Saúde tem perdido uma boa parte dos seus trabalhadores por adoecimento, por óbito, por exoneração, por abandono de serviço, por ter suas licenças médicas negadas. Então, assim, a maior parte de nós somos hoje 47 mil, há 4 anos atrás, nós éramos 57 mil trabalhadoras, onde uma boa parte das categorias profissionais é a enfermagem, seu maior número, que hoje nós temos 15 mil trabalhadores profissionais de enfermagem, onde 90% desses 15 mil são mulheres. Então, entre idade de 45 a 60 anos, que tem todo um acúmulo, um desgaste, saúde mental, né? Se pegar os dados da Secretaria de Planejamento, vocês vão ver que os nossos maiores afastamentos são por doenças mentais, seguidas de doenças osteomusculares. Estamos iguais. Então, atrelar a aposentadoria especial à idade, não só para os agentes penitenciários e para nós, são duas coisas. É garantir que esses trabalhadores não vão se aposentar porque vão morrer antes, né? Pelo exercício da profissão, pelas doenças acumuladas. E uma outra coisa, a qualidade da nossa existência vai decair, porque nós somos as profissionais que atendem no SUS. As primeiras ocorrências e acidentes no SUS somos nós que estamos lá. Eu queria que a sociedade e o governo também pensasse se
alguém gostaria de ser atendido, até porque não ia conseguir ser atendido, alguém no SAMU com escoliose, com artrose, com 60 anos, fazendo uma reanimação de um acidente de trânsito. Não faz? Vai morrer o paciente e vai complicar a doença do trabalhador. Então, nós estamos piorando a qualidade da assistência do Sistema Único de Saúde quando só no impacto agora, em não abrir concurso público, e não melhorar salário, e não rever os equipamentos. Os equipamentos nossos estão sendo terceirizados. Então, muito me admira, eu não sou econômica, eu sou da enfermagem, não entendo de economia, mas muito me admira o governo dizer que tem déficit, mas a torto à direita está entregando os nossos equipamentos para as OS. As OS não administram equipamentos públicos de graça. Então, tem dinheiro do Estado entrando, dinheiro que poderia estar sendo investido em recursos humanos, em atendimento com qualidade. Então, deputada, só para pontuar e mostrar um pouco o cenário e mostrar a posição do Centro de Saúde, é que nós também precisamos que seja revisto, não se atrele, principalmente, a condição da aposentadoria por 25 anos do exercício, a idade. Porque muitas não vão conseguir chegar, né? Não vão conseguir chegar nessa idade saudável para prestar uma assistência decente. Então nós estamos cometendo praticamente uns 2 crimes aí. A perversidade com os trabalhadores e a perversidade com os pacientes, com os usuários do sistema público de saúde. Então só um pouco disso e de que, né, olhasse essa questão das atividades especiais como um todo, né? Não é mais, não é menos, não estamos querendo ser mais que ninguém. Nós entendemos a importância, a natureza dos serviços dos companheiros do judiciário, da polícia, dos educadores, cada um com as suas especificidades, né? Todos sobrecarregados. E seguir nesse caminho é literalmente não conseguir fazer com que essas trabalhadoras do Sistema Único estão fazendo. Doutor José Roberto, antes do senhor responder, eu queria perguntar alguma coisa que no texto da lei faz visto que ela... A primeira pergunta que me chamou a atenção, me salta aos olhos, é os senhores tratarem com Se eles querem transparência, profundidade a questão dos readaptados. Deveria ser feita uma pergunta antes. Por que é que o servidor, seja da saúde, da educação, policial, da segurança, ele se torna readaptado? Porque, no mínimo, contraiu doença no trabalho. Então, por exemplo, a professora, ela vai para a biblioteca, ela apanhou na sala de aula. Literalmente é isso que está acontecendo. O senhor acha que ela volta para a sala de aula? Para ser a professora que apanhou, ela vai sofrer de 2 formas. O sofrimento físico dela, de ser apanhado, psicológico, e o bullying, porque ela vai ser marcada como a professora que apanhou. No caso dos servidores da saúde, a pessoa que vai lá fazer raio-x, por exemplo, vai tendo problema. Ao longo dele, não consegue trabalhar mais ali. Vai ter que se readaptar. Então, me parece que os senhores colocam isso na técnica, deputada Janaína. une o servidor. Proposta de emenda constitucional, para mim, tem que ser regra geral. Regra geral. Exceção, não se trata em emenda constitucional. Os senhores colocaram lá. Penaliza, né? Que já e o que é mais triste é você ver. Vamos pegar de forma geral. Estou pegando categorias geral. Você pega o artigo 7 aqui, aí diz assim: o servidor que tem ingressado no serviço público com vinculação em regime próprio de previdência até a data entrada em vigor da lei que alude o artigo 3º, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde e associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, poderá aposentar-se desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos. Simples assim. 25 anos de efetiva exposição.
Então, depois de morto, você quer dizer. Tá? 20 anos de efetivo, cumulativamente. 20 anos de efetivo exercício do serviço público. Pensa aí. Aí já dá o mesmo, se tiver 25 já dá o mesmo. 5 anos no efetivo, no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Somatório dá tempo e aí por aí vai. Mas só isso aqui, para mim, já é algo de saltar os olhos. Criminoso. Tá? Só isso aqui. Porque é geral, não estou falando da minha, estou falando de todos. Tá? Então, eu acho que tem que pôr o dedo na consciência. Né? E pensar se isso é matéria de proposta de emenda constitucional ou se o Estado não tem que ter um compromisso maior no que diz respeito mesmo às categorias e os riscos que essas categorias vão sofrendo ao longo do tempo. Isso tem que ter um outro olhar. Porque não tem nada de especial. O policial, por exemplo, é ótimo. Essa regra é muito aberta mesmo. Eu mesma fui tentar levantar todas as carreiras que entravam aí, não tem uma norma que defina. Ele tira, a verdade é essa. Doença, quer dizer, não atrela nenhuma categoria não tem uma norma que defina pega de maneira fechada essas categorias. Na realidade, o Supremo já havia decidido que a falta de legislação estadual ou mesmo federal, naquela ocasião, que regulasse essa aposentadoria especial por trabalho junto a agentes nocivos, físicos, químicos ou biológicos, que deveriam os órgãos aplicar o que consta para o regime geral, o que está na Lei 8.213, que é a que regula os benefícios da Previdência Geral. O que foi feito aqui na proposta foi exatamente transplantar o que está na Lei 8.213 para o regime geral, como, aliás, tinha recomendado o Supremo Tribunal Federal. Não fizemos nada O de Supremo fez isso em relação à ausência. A partir do momento que se cria uma lei estadual... Mas então, cai, mas como o Supremo aquela era dada como suficiente... Não, mas é simples, cai. A 51 é uma complementar que resolve isso aí, não há falha nesse caso. É por isso que a gente discute justiça. Coloca quase um marco civilizatório em risco isso daí. Perdão, a efetiva exposição não está na Lei 8.213, não. Essa palavra efetiva. A exposição é uma coisa, agora a efetiva é outra coisa. Ela é mais severa, ela é mais rígida e ela é cruel. Então, perdão, fez uma colocação equivocada. É exatamente uma palavra que altera a natureza da concessão do benefício que era preventiva e tornou-se agora penalizadora. Senhor secretário, existe um argumento que é de ordem pragmática. O senhor, como um técnico, eu creio que um argumento que o senhor não sabe é importante saber. Em relação à Polícia Civil, eu tenho certeza que isso se replica analogamente nas demais carreiras aqui presentes. Hoje, na Polícia Civil, nós temos 9.000 policiais que recebem abono permanência, portanto, já em condição de se aposentar. O pedido de aposentadoria... Pois bem, se avançar a proposta da maneira que está, esses 9.000 certamente o farão, pedirão aposentadoria, a se juntar ao déficit já existente, deputado, hoje na Polícia Civil, de 14.000 policiais. Fica muito claro que o que está em jogo aqui é a própria continuidade do serviço público policial civil prestado. Foi bom que o senhor tocou nessa matéria, porque daí eu já avanço num outro ponto que foi colocado, que é a questão do direito adquirido. Que reclamaram que não está na PEC. Exatamente, não está. Não está. Também entendo que não está. Mas ela está na lei complementar. Que não é está no Constituição. projeto de lei complementar. Isso é uma falácia. O entendimento equivocado. Sinto muito, o técnico que falou isso agora não sabe. Está falando que o senhor está trazendo, porque a emenda, que é a PEC 6, que virou a emenda 103 para cá. Não necessariamente em PEC. Não, veja bem. Eu estou trazendo no conjunto. As normas não está trazendo. Tanto que se o senhor olhar o artigo 3º, que está na 103, ela garante o direito adquirido.
O senhor colocou na PEC, aqui o texto é de autoria lá da SPPrev, que foi para o Meirelles, está no encaminhamento, na mensagem de encaminhamento. Né? O senhor colocou no artigo 3º o seguinte, que fica garantido o direito do aposentado e pensionista até que nova lei seja promulgada. Ou seja, o texto que está na Constituição defendendo o direito adquirido daquele que não se aposentou e nem morreu, acabou. E o pior, colocando que aquele que praticou o ato jurídico perfeito, que está aposentado e que é pensionista, ele agora vai depender daqui para frente de uma lei que pode modificar. Pode voltar a trabalhar. Então, primeiro requisito esse daí que o senhor alterou. Esse requisito o senhor alterou e jogou na lei complementar. Nós temos um problema de vacácio aqui. Por quê? Porque a norma que entrou a 103, ela mudou para os funcionários federais. E falou, olha, os estaduais, municipais e distritais ainda estão em vigor as leis anteriores que foram revogadas. Portanto, todos nós aqui ainda temos direito à emenda 20, a emenda 41, a emenda 45, 47 e a redação anterior do artigo 40. Muito bem, se o senhor passar uma PEC do jeito que o senhor quer, do jeito que o senhor montou aí, que é uma PEC e uma lei complementar, a hora que entrar a PEC, isso daqui some. E depois vai entrar a lei complementar falando assim, você tem o direito adquirido. Qual é o direito adquirido se sumiu as emendas? Por isso que não pode estar. Nenhuma outra... Bom, deixa eu só informar então duas coisas. Todos vocês, funcionários públicos ou seus associados, receberam por 2 vezes um comunicado da São Paulo Previdência, assinado por mim, dizendo o seguinte: todo aquele que tiver completado os requisitos para a aposentadoria até antes da entrada em vigor do novo sistema previdenciário, terão assegurados a aplicação da legislação anterior, e ela continua em vigor para esses, não só no tocante à própria aposentadoria, como também a remuneração decorrente, a fixação de proventos. Então põe na PEC. Todos terão. Põe na PEC. Já foi. Qual o problema? Já foi acertado, não há nenhuma oposição por parte de colocar. Aqui, olha, eu acho que aqui não tem ninguém bobinho. Né? Eu tenho 28 anos de magistratura, tem colega com 26 anos de Ministério Público, tem colega que é defensor público, tem colega com 26 ou 28 anos, 30 anos, até mais antigo do que nós. Esse comunicado não tem valor algum jurídico. Juridicamente não tem nada. Primeiro que o senhor não assina, está em nome da SPPrev. Primeiro que não tem sua assinatura. E se assinasse, em matéria fazendária não tem nada, porque não existe nenhuma confissão de qualquer servidor público que vá fazer com que o texto seja interpretado. O senhor sabe muito bem como procurar. Mas eu estou querendo apenas mostrar ao servidor, porque nós estamos sentindo uma angústia nos servidores. Que tinham... É para descontrair também, doutor. Para descontrair. Eu sentia uma angústia do servidor, que tinha completado o tempo, mas não queria se aposentar, porque a aposentadoria é uma decisão de vida individual, é algo que muda a vida da pessoa. E tem o detalhe, não tem retorno, né? Depois que eu me aposentei, acabou. E perde uma permanência também. Nós sentimos essa angústia. Tanto é que esse comunicado diz respeito, ele fala dessa decisão da aposentadoria, que tem que ser uma decisão consciente, não pressionada, porque depois não volta atrás. E com isso eu posso lhes garantir o volume de pedidos de aposentadoria caiu muito a partir desse comunicado. Os que nós recebemos caiu, porque o pessoal percebeu, está assegurado. Se o problema é colocar na Constituição, desde o primeiro momento, desde o primeiro momento, nós não nos opomos de forma alguma. O governo está sabendo dessa sua... Está. Presidente, porque não parece que é uma eu acho que seria interessante que o governo vai pressionar, porque é uma segurança jurídica pelo seu discurso, de que a reforma estadual é igual à federal. Então, por que não seguir a mesma estrutura jurídica da federal? Isso, exato. E o texto não é colocado igual. Então, deixa eu aproveitar esse nosso encontro para tirar uma dúvida, que eu acho que tem a ver com a fala do senhor.
O senhor falou que 9 mil pessoas estão para se assim, em condições de se aposentar. E se a reforma seguir como tal, elas sairão antes de entrar em vigor. A minha dúvida é a seguinte: quando o senhor diz 9 mil em condições, tem a ver com aqueles que têm direito aos 80%? Ou seja, é para aposentar parcialmente? Não, os que eu estou fazendo essa pergunta é o seguinte: se entrar em vigor, não vai atrapalhar a vida de quem já tem os requisitos. A minha dúvida é por que esses 9 mil dizem que... É dúvida, tá? Não é discussão. Por que eles dizem que vão sair se tem essa garantia? Porque na última reunião, eu recebi, só um minutinho, eu recebi pessoas no gabinete que estavam preocupadas dos 80% para cair para os 60%. Entrando agora numa discussão objetiva. Isso. Quando nós fizemos a segunda reunião, eu conversei com o doutor e falei: doutor, as pessoas estão preocupadas com a história de cair os 80% para os 60%. Estas pessoas que hoje têm condições de se aposentar parcial, ou seja, proporcionalmente, essa proporcionalidade também é considerada direito adquirido? Por que isso? Porque, para mim, era líquido e certo que é direito adquirido quem já tem os critérios para uma apoentadoria, vamos dizer assim, integral. E a proporcionalidade, entendeu? Também entenderam. Aí a minha pergunta é, diante disso, por que os 9 mil querem sair? Porque hoje, a maioria hoje que ele quis dizer é que são aqueles que preenchem os requisitos da legislação atual e, portanto, eles recebem já o abono permanência. Então, se eu recebo abono permanência, significa que o Estado reconhece o seu direito de se aposentar. O que acontece hoje é, mesmo com o direito à integralidade, o Estado de São Paulo não reconhece integralidade e paridade. Está todo mundo judicializando. Então, esses 9 mil servidores, na verdade, eles preocupados, porque hoje, atualmente, antes da reforma, eles já estão tendo que judicializar, até para ter a proporcionalidade. Então, eles já estão todos protocolando. Dos 9 mil, pelo menos 6 mil vão ter que judicializar em qualquer circunstância. Quando ele apresenta essa proposta, ele tira, inclusive, ele não colocou claro, só depois da segunda reunião, que até quem está hoje com abono permanência já estaria com o seu direito adquirido, porque significa que o Estado já disse que ele tinha que se aposentar. As circunstâncias hoje já são cruéis para o servidor público. A SPPREV não reconhece o direito da integralidade e da paridade em nenhuma circunstância, só judicializando. Se o senhor dissesse assim: não, olha, doutor, eu tenho 9 mil que vão completar os requisitos em fevereiro. Aí é expectativa. Aí eu entenderia essas pessoas saírem. Tá mas é por conta disso, porque já há essa insegurança jurídica. Isso que e o que a proposta do governo acaba fazendo é positivar esse entendimento equivocado, derrotado nos tribunais, ainda pendente a instância do STF, mas é um entendimento equivocado que a SPPREV pretende agora positivar na lei. Então, quem já tinha essa insegurança jurídica vai passar a ter muito mais. É por isso que gera essa... Então, nesses 9 mil não estão as pessoas que vão assim, chegar nos requisitos? Não, só complementar. Por conta dessa insegurança jurídica, por exemplo, na administração penitenciária, com dados que a gente colheu no nosso sindicato, são uns 2 mil, pelo menos, é 10% do quadro. É mais de 10% do quadro. Deputado. Imagina o impacto sem concurso. Deputado, hoje, eu vou falar por um dado oficial. Superintendência da Polícia Técnica Científica, 3.500 funcionários. Se pedir 50 pedidos de aposentadoria por mês. Em 6 dias foram 300 pedidos. Ou seja, 6 vezes mais do que num mês. Em 6 dias, apenas com o anúncio. Já tive a oportunidade de conversar com o Dr. José Roberto sobre a questão da aposentadoria especial. E o que acontece? Como todo mundo já disse aqui, a questão da idade, o servidor público policial, por que esses 9.800 vão se aposentar? Eles têm o direito adquirido com base na Lei Federal 51 de 1985, alterada pela 144 de 2014, que após 30 anos de contribuição homem e 25 mulheres, pode se aposentar com proventos integrais. Ocorre que, quando eles vão se aposentar, se aposentar apenas seguindo essa lei, a SPPREV ela faz o cálculo de 80% das maiores contribuições, tá?
E como eles não têm idade, mulher, me corrija, doutor, se estiver equivocado, mulher 55 anos e homem 60, aplica-se o fator previdenciário que reduz ainda mais o salário deles. Então essas pessoas que vão se aposentar agora, esses 9.800 policiais, eles estão esperando ter uma garantia de se conseguir se aposentar com o valor integral assim que atingir a meta. Porque esse processo que todos estão movendo está parado hoje no STF, que foi feito encaminhamento. É o seguinte, assim, eles vão sair. Não é que eles vão sair, estão apenas aguardando. Eu estou tentando entender melhor pelo seguinte, amanhã de manhã tem a CCJ para debater a PEC, entendeu? E isso tudo vai ser debatido amanhã de manhã. Né? O doutor está aqui, e acho importante ele estar aqui, a equipe toda está aqui, mas a bem da verdade, os projetos já estão conosco. Né? Mesmo que ele diga aqui, olha, eu vou colocar essa emenda, com todo respeito, ele não tem esse poder. Aí é muito importante a presença do doutor. Não estou desmerecendo. Pelo seguinte, amanhã nós estamos acompanhando para e passo o que está se passando dentro das comissões. É bem possível que o seu colega deputado, relator da CCJ, ele apresente um parecer pela inconstitucionalidade de todas as emendas. Eu acredito que não. Mas é possível. Eu não vi o relatório ainda. Nós estamos tendo uma chance da qual a gente não pode abrir mão. E eu até gostaria de pedir para alguns colegas que estavam na plenária lá embaixo e que colocaram com clareza que em nenhum momento esta reforma do governador Dória se aproxima da emenda 103, que fizesse com clareza aqui agora. E pergunto para o senhor, doutor José Roberto, com todo o respeito que o senhor me merece, qual é a eficácia da sua presença aqui se o senhor não puder atuar em favor do bom senso das colocações junto ao governador? Eu posso fazer, como eu já fiz, levar ao governo, já fiz isso, já levaram ao governo algumas das propostas que foram colocadas, algumas, inclusive, o próprio governo já aceitou e comunicou aos deputados que estão conduzindo, que já aceitou, como, por exemplo, essa do direito adquirido na Constituição, estudar uma solução específica para essa questão do policial, agente penitenciário, etc., com a questão da paridade. Leva já essa São que eu vi, temas porque essa aqui é penosa. Viu? Mas nós, para isso, não podemos ter as emendas rejeitadas. Só que eu preciso entender pelo seguinte, tem uma lista enorme de emendas. Tá? Pra vocês terem uma ideia, eu estou montando um quebra-cabeça de emendas, estou lendo uma por uma mais de uma vez. O que eu quero entender é o seguinte, esses funcionários que se sentem inseguros ainda, a insegurança deles é por falta de estar claro na PEC que o direito adquirido... Ou eles têm dúvida se os 80% são... Enquanto não tiver garantido na lei, eles não vão... Posso complementar? A minha categoria está assim. Deputada, a insegurança é tamanho que o delegado Olim se aposentou. É verdade. A insegurança é tanta que o delegado Olim se aposentou. Não, então, mas é isso. Sim, porque tá levando diminui bastante. Diminui bastante. Todo esse universo. Para poder argumentar. Todo esse universo de servidores, seja do judiciário, seja da saúde, eles podem estar com sentidos completos na emenda 20, na emenda 41, na emenda 45, na emenda 47, ou na norma que está em vigor para os servidores, que é 40, que é 80% a média aritmética de 80%. Todos eles podem estar numa dessas faixas, em qualquer desses sistemas. O que nós queremos e o que nós pleiteamos é que simplesmente venha uma norma clara na PEC aqui, reproduzindo o texto que está na 103. O quê? Quem tem direito adquirido, está com direito adquirido. Quem tem direito ao abono permanência, continua com o abono permanência integral, que é o parágrafo 2º. E é reproduzir, e não jogar o texto como foi feito, tirar o texto da PEC, jogar na lei complementar como disposição transitória, né? Suprimir o direito adquirido ao abono permanência, que foi suprimido na lei complementar, que não consta poderá e o piso vira teto, que é outra diferença, né? E colocar uma norma pior ainda, mais gravosa, para aquele que se aposentou e que já é pensionista, falando que a situação dele está garantida, vírgula, até que nova lei seja promulgada. E aí, quer dizer, a insegurança aí, a insegurança já está no próprio texto, não é nem do direito adquirido. A insegurança do ato jurídico perfeito. Uma parte rápida, deputado, e mais uma coisa que ele bem colocou. Primeiramente, o reconhecimento do direito adquirido do servidor, ponto.
Segundo, o servidor que entrou depois de 2003 para agora, uma transição, pelo menos a proporcionalidade. O cidadão que já contribuiu 19 anos, ele pagou, né? Ele pagou mais do que a metade dentro desse período. Ainda tem esse segundo Eu entendi. É porque assim, então vamos voltar. Eu achei que esse pessoal, tô pegando o exemplo de vocês, que foram os casos que vieram mais concretamente. Que esses 9 mil estavam nesse segundo caso. Não, no primeiro ainda. Então, sendo o primeiro, é muito mais simples. Vai judicializar. Dependeria da vontade que é transportado que está no PLC para PEC. Posso complementar isso? Posso complementar isso? Não está. É muito simples resolver isso, deputado. Existe uma diferença objetiva entre emendas legisladores e emendas leges. A intenção do legislador pode ter sido boa, mas não vai ser essa a regra da lei. Basta colocar no artigo 3º da emenda constitucional a redação dada hoje pela emenda constitucional 103. Agora, só uma última corrigindo, doutor Zé Roberto. O artigo 40 hoje da Constituição Federal, dado pela emenda constitucional 103, diz que o regime próprio de previdência social dos servidores, portanto, o servidor tem previdência social por dicção constitucional. E a emenda 32, apresentada na Casa, deputada, corrige esse problema do direito adquirido e traz a segurança que é o que todo mundo quer. Veja, aqui, na maioria dos presentes, nós não temos tempo de aposentar. Não estamos lutando pelo nosso direito adquirido, mas pelo direito adquirido daquele que presta serviço à população paulista que não se aposente e não crie uma diáspora no nosso estado. Obrigado. Mais uma pergunta. Sim, só mais uma pergunta. Eu quero voltar ainda na questão da aposentadoria especial, porque assim, ela no texto, né? Ela diz que os trabalhadores expostos a agentes nocivos, risco biológico. Só que para isso, não é o texto da lei apenas que vai definir. Isso precisa de um programa, o PCMSO e o PPRA. Então eu quero saber como que o Estado vai fazer para elaborar esse Estado. Vai abrir concurso? Vai terceirizar? Ou vai reestruturar o DPME? Nós precisamos saber também o que... Né? Só que já hoje, eu não sei se hoje não tem. Como isso não diz respeito a nós, eu não sei qual é a intenção. Eu digo a situação que é hoje. Hoje há um decreto autorizando a terceirização, a contratação por parte das secretarias de empresas que façam esse jogo. Presidente, outro aspecto também. Eu gostaria de falar uma coisinha só, um minutinho. Eu sou assistente social e psicólogo. Esse aqui eu trouxe para a senhora, são 2 casos de uma... É o exemplo que está acontecendo com todo mundo. Né? Uma assistente social e uma psicóloga, uma falta 4 meses para aposentar, outra falta 15 dias. Se passar do jeito que está, sem uma regra de transição, elas vão ter que trabalhar 8 anos de trabalho. Ela se preparou, ela planejou a vida dela. Há 30 anos trabalhando, não são pessoas que entraram... Não, e o gostado que o Henrique Meirelles, quando era ministro, fez na PEC 287 uma regra de transição muito mais benéfica. Sim, por idade, com 50% de pedágio e o pior, com a regra do contrapedágio. Cada ano contribuição é o 287 do Henrique Meirelles. O Temer era muito melhor que essa lei. Olha, a Irene entregou, mas ela vai pegar mais, nós já rodamos mais 100 para ela passar no gabinete amanhã de todos. Não, o mais importante é hoje levar para o deputado Reni, porque a CCJ tem amanhã de manhã, entendeu? E que são várias donas Irenes no serviço público. Nós falamos sobre ele. A senhora não conseguiria levar pelo menos uma? Ela preocupa um pouco com o funcionamento irredutível do deputado Reni em relação ao funcionamento ideológico dele. Mas a gente tem que Nos preocupa, exatamente. E nós deixamos claro o seguinte, nós não somos contra a reforma, apenas uma reforma justa. Escolha assim a seu critério. Para levar amanhã na CCJ, o juiz, o doutor. Não, mas é que a CCJ, a gente não tem nem esse poder, entendeu? De dar palavra para ninguém falar com ele. Não, mas a gente ouve. Por exemplo, esse comunicado aqui. Não é que não adianta entregar para mim nem para deputada, mas eu acho que neste momento é importante entregar no gabinete do deputado Reni. Mas é que a gente precisa que a senhora saiba também o que está ocorrendo. Todos os... Senhora, eu estou lendo tudo isso aqui, eu já li isso aqui. Sim, mas é que a senhora é agressiva na forma de falar. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu digo
para passar para o deputado Reina, eu estou tentando ajudar. Entendeu? Eu estou participando de todas as reuniões. Entendeu? Então, assim, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: nós estamos na véspera da CCJ. É fato. O doutor hoje não tem, desculpa, doutor, não tem poder nenhum. Saiu da mão dele. Saiu da mão do Dória. O poder hoje está nesta casa. Então, é importante mostrar esses documentos, além de entregar para todos os colegas, no gabinete do deputado relator. Mas, deputada, nós somos Entendeu? atropelados. Essa audiência pública nem era para estar se realizando. Nós nem éramos para estar Eu estou aqui. dando uma orientação né, de como, do que, assim, dos passos que são para uma reforma, para uma lei. A figura central no momento desse é o relator. Veja, eu poderia ficar aqui me colocando de poderosa e dizendo que não é isso, é fato. Então, assim, esses pareceres todos, esses documentos, muito importante que cheguem hoje ainda ao gabinete do deputado relator, porque com certeza ele vai ter que virar para essa reunião. O outro relator, Deputada, tudo que ele analisou, nós temos que ler 3 e-mails. Só um segundinho. Tudo que nós fizemos em relação a essa audiência pública hoje, agora nós estamos com a clareza absoluta, e acho que deixando com a senhora também essa clareza, que tem que passar para os outros deputados, que nós estamos aprovando uma coisa que não tem discussão necessária. Nós estamos com uma série de coisas erradas, uma série de coisas em aberto, e nós vamos aprovar uma coisa correndo sem uma discussão. Os senhores deputados estão bem informados, bem preparados Isso para aí julgar um assunto de tanta complexidade. Isso aí tinha que ser trabalhado para jogar para o início do próximo ano, início do semestre. Nós precisamos discutir. Tudo que se ouviu aqui é o seguinte: ninguém discutiu nada, seja o que Deus quiser. Não pode ser dessa forma. Não, eu só achei importante porque, assim, pelo que eu estou entendendo, colocar na PEC o direito adquirido resolve o pleito de praticamente todas, em parte, né? Mas uma boa parte dos pleitos. Só o fato da senhora... Não, tem a transição. Só o fato, só o fato da senhora falar que a gente tem que levar para o relator hoje, porque amanhã já vai de acordo com o Gosto que isso está sendo atropelado. Atropelado primeiro porque dividirem o rito entre uma parte da emenda para a lei complementar e outra para a PEC. Porque as normas transitórias na PEC e as fixas na lei complementar. Para quê? Para desconstitucionalizar, para ficar muito mais fácil amanhã mudar do jeito que quer. E o que não foi feito na federal. Eu tenho um documento aqui, nós apontamos 10 diferenças principais que estão, porque quando o senhor fala que trouxe 103, não trouxe a regra de direito adquirido, não trouxe o direito adquirido de quem já tem o abono permanente, colocou 5 anos enquanto nível e classe. O pior, do jeito que está colocado ali, fala desde que completado 5. Então, naquele parágrafo, para quem vai interpretar, vai chegar a interpretação de que aquilo é um requisito para a integralidade e paridade. Então, se for, ele tem que permanecer 5 anos na classe ou nível para ter integralidade. Por quê? Porque ele está dentro do item 1, que fala sobre a totalidade do vencimento. Então, essa é uma coisa... É uma tese da PGE antiga. Nós tiramos, foi suprimido. Uma briga grande que tinha, eu cansei de julgar na Fazenda Pública, professores que levaram 5 anos, se quiser eu tenho um acórdão aqui, 5 anos, 2 anos para aposentar, 3 anos para aposentar. O que acontece com eles? Eles depois entram com todo o direito, porque ganham e têm o direito, entram com ação de indenização contra o Estado. Dos 90 dias. E isso foi conseguido em 2006. Tá, mas faz de uma forma diferente. Não, está só exigindo a confirmação do tempo. Não, deixa eu só explicar. É o mínimo que se pode explicar. exigir. Não, era claro. Tem 90 dias a partir da protocolização do pedido. O que é protocolo do pedido? Você vai na sua repartição pública e entrega. Quem emite a certidão? O poder público que emite a certidão. Se eu não tenho a certidão de tempo de serviço, eu não posso protocolizar. Muito bem. Aqui é o 27, mas está aqui na emenda de plenário. Isso, tem uma emenda nossa também, a 27, a nossa. Não. Essa aqui é a minha emenda de plenário para a PLC. Tá. Porque isso aqui não está na PEC. Vocês estão tentando colocar na PEC. Está na Constituição hoje. Sim, é isso, não está na PEC. O que eu estou tentando resolver é porque assim, a gente tem que trabalhar com várias perspectivas. Então, se não conseguir na PEC, eu estou fazendo uma emenda de plenário para o PLC. Então, se ela toma cuidado que tem uma vírgula aí, colocando o seguinte, que será considerado os 90 dias após a entrada no sistema de
gerenciamento da gestão previdenciária. Esse entrada Que todas as unidades de recursos Então, aí que o senhor quer chegar. Tem. Aí que o senhor quer Todas chegar. têm. Então, A senhora o senhor quer chegar aí. percebe, a senhora percebe, deputado, são várias inconsistências Inconsistência. que são derivadas ou de dono ou de má técnica legislativa. Eu não sei onde é que está a inconsistência. Mas seja, Estão sendo alugados no momento que o protocolo nos Eu recursos tenho 90 humanos. dias. Mas Eu tenho 90 dias. E o que significa esse protocolo nos recursos humanos? Significa o funcionário do recurso humano daquela secretaria abrir um programa chamado CIGEPREV, que é um programa pertencente à SPPREV, disponibilizado a todos os órgãos, e lá colocar o pedido. Esse é o momento em que foi protocolado o pedido. Está ali quase 90 dias. Isso pelo que texto que está aí hoje. Hoje, pelo texto, não. Se eu der entrada na minha repartição, a certidão, 90 dias eu posso me afastar. Isso foi uma emenda, a emenda 21 de 2006, que foi feita justamente para acabar com esse problema e acabar com um monte de ações de indenização que nós tínhamos no tribunal. Esse período E isso é um nós vamos gasto. depender de Então agora vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque vai levar o mesmo tempo que leva os 2 anos para toda a burocracia da administração pública inserir no sistema da SPPREV. E daí, só depois de inserir no sistema que vai contar os 90 dias. Interessante que não tem qualquer impacto fiscal sobre a Doutor Fernanda. E você reprime o direito, está na Constituição. Isso. É só falar uma coisa. Esse documento está sendo encaminhado, os 10 pontos para todos os deputados, nos e-mails de todos os deputados. Está sendo encaminhado a partir de hoje. Deve ter chegado, porque foi a partir de manhã. A primeira foi a CCJ que nós encaminhamos. Então aqui tem o número. De qualquer forma, eu estou tranquila que a gente deve impor isso aqui. Tá todo mundo Então é só para comunicar que foi chegando. Presidente, assim, o que não deputado. está legal nessa história, porque eu me sinto mal, doutora deputada Janaína, doutor José Roberto, né, é o método mesmo. Tá? Vamos combinar. A celeridade, eu acho que a gente poderia estar construindo isso, tá? Porque ninguém está querendo enganar ninguém aqui. Aliás, o governo tem poder, não precisa de um opressor. Eu debati isso com o deputado presidente. Então é uma crise. Você não há que ter não pode ser algo tão rápido, urgente. Tão rápido, Soberba. Se há sobre nós ainda uma PEC paralela, da saúde, da área da educação, da área da Tá segurança, entendendo? da Só para eu terminar, eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma linha mais eu acho que a gente não pode abrir mão do direito fundamental, que é fazer o debate de mérito e de método, da forma como essa PEC está sendo caminhada. Acho que seria de bom tom, deputado Janaína, que nós, deputados, nós não estamos abrindo mão de debate. Disse isso o tempo todo, porque eu não concordo. Até porque ninguém nem pode falar nada aqui. Porque eu fiz emenda, eu fiz uma... Não pode nem falar. Nem pode falar de Vossa Excelência, nem de outros deputados que realmente estão preocupados com servidores públicos. Deputada. Mas é muito ruim fazer algo que você não tem bem certeza se é isso ou aquilo que você... E se eu puder complementar, deputada? Às vezes pode não ser 100%, não pode não ser 100%, mas a gente medir. Isso é bom. A política é para isso. A política não é para impor. Se a gente pudesse trabalhar, sabe, de forma mais tranquila, olha, nós temos aí orçamento para votar, meu Deus. As contas do governador para votar. E nós vamos embolar tudo. O que vai virar isso? Né? E fora as porcarias que a gente ouve nos corredores, que eu não gostaria de ouvir, não acredito que um colega meu esteja nessa, mas são coisas que não pegam bem pelo momento. Né? Mas eu não entro nessa. Eu acho que nesse sentido até, eu pude falar mais cedo na audiência pública, e para as duas deputadas mesmo essa pergunta. Porque o governo mostra-se que há um déficit. Mas como se chegou nisso? Se chegou até vocês uma avaliação desse déficit atuarial e desse déficit fiscal? Porque eu acho que isso é extremamente importante, não só porque tem previsão constitucional nesse sentido, a Constituição determina que modificações previdenciárias têm que vir com esse tipo de avaliação, mas pelo que, pelo menos chegou até nós ainda hoje, não chegou esses dados até os deputados. Ou seja, não só uma celeridade que está atropelando o procedimento com relator especial, previsto em regimento, mas que impede o discurso, mas também não há dados econômicos, não há dados fiscais sobre isso.
E eu até te perguntei isso, José Roberto, na audiência pública, eu acho que eu reitero que também pergunto aos deputados. Chegou até vocês esses dados? Eu mandei para os deputados através do livro, eu mandei todo o relatório financeiro, atuarial da SPPREV, desde desse ano, agora de 2018, né, que foi o último fechado, assim como a análise de todas as demonstrações. Mas você passou ao líder do governo. Porque na última, passou para os deputados, porque na última comissão, pelo que eu acompanhei, não tinha sido passado. Inclusive, alguns deputados contestaram isso. É que alguns colegas estão divergindo, vamos dizer assim, do mérito dos relatórios, entendeu? Mas eles foram encaminhados. Tem colega que entende assim, que não está tão claro o que vai ser economizado, vamos dizer. Entende? Não está tão claro. Se isso aqui for aprovado, vai ser economizado quanto? Em quanto tempo? O que são esses 32 bilhões? Então existem algumas dúvidas, divergências nesse sentido. Mas que seria bom ter mandou. Fica a sugestão da própria SPPREV disponibilizar na página dela o relatório de avaliação atuarial. Dado público. Não só consta na página da SPPREV, quando ele consta no Ministério da Economia, na Secretaria de Previdência. Mas o Ministério da Economia é Brasília. Vamos colocar aqui que é mais fácil. A internet descobriu. Aqui é mais fácil, rapaz. Vamos colocar aqui, nós entramos lá e pegamos. É fácil pegar o tutorial no celular, que a gente já pode abrir agora. É fácil achar no celular? Vamos tentar achar agora. Não, a SPPREV eu sei, mas o relatório lá onde está? O senhor sabe de cabeça? Não me lembro agora. Não, mas é importante também. Mas nós vamos procurar. Assessoria necessária? Então, esse processo Não, é SPPREV. Ministério da Economia é Brasília. Eu sei disso, eu conheço a lei. Mas vocês mandaram uma proposta constitucional, vocês cuidam da Previdência Paulista e está na página de vocês. Está na SPPREV? Tem que estar no processo legislativo também. Vamos procurar já. Não, mas é SPPREV. Ah, mas vocês têm também uma determinação moral de colocar na página. Isso é transparência. Nós estamos no caminho do caminho do governo. Esse relatório tem que ser encaminhado para o secretário. Sim, mas a transparência exige que esteja na página de vocês. Está na página de vocês? No processo legislativo. O doutor Roberto disse que sim. Vamos procurar. Dentro do processo legislativo. Dentro do processo legislativo também é importante. Tem acompanhado a Um aspecto que a gente queria levantar, e aí, deputado, também que seria importante pensar sobre isso. A gente tem a previsão na Constituição Federal da possibilidade de migração do regime próprio para o regime complementar. Isso está no parágrafo 16. O Estado apresentará muito em breve uma proposta. Por que não já trazer para esse processo? Tem a PEC 31. 31. E a paralela prevê isso para os federais. Deixar bem claro uma coisa. A paralela não existe ainda. Mas tem a legislação federal. E não vai 18. Está lá, não vai ser aprovado na Câmara. Como é que você pode falar isso? Estou garantindo que não vai ser presidente. Depois você me cobra. Não é cobrar. Quero saber como essa bola de cristal. Se eu puder explicar, porque lá tem a legislação, é 12.618. Fala que é uma intenção do governo. Por que não trazer agora esse produto específico da segurança? É preciso fazer no caso da senhora encarecidamente fechar a questão a bancada, não só para o seu servidor, mas nós nunca tivemos na história da Assembleia. Por que então mesmo não fazer como o Rio Grande do Sul e garantir que vai haverá uma legislação Mas olha, representativa? O Rio Grande do Sul prevê isso na reforma previdenciária dele nós atual. a nossa fechar a bancada, nós temos Isso não prevê. esse projeto A bancada Prevê que em 180 dias vai vir a legislação. da segurança. Não é bom essa proposta para nenhum servidor. Só que os deputados que defendem o servidor da educação, eles estão irredutíveis, não estão negociando. A nossa bancada, para aquele servidor da segurança que hoje votou na grande maioria da bancada do PSL, pede para que a bancada do PSL não deixe de defender o eleitor da segurança. A senhora sabe que a maioria depositou nesses deputados a esperança de mudar o que foi esses 22 anos em que o Alckmin e o José Serra mandavam e era aprovado. Foi a minha Nos primeiros fazendo 8 favor de meses tirar em que esse servidor votou esperando por uma mudança, na primeira prova nós estamos sendo tratados está sendo muito pior que foi o Alckmin e o Serra. E o servidor da segurança esperava que a Assembleia teria uma modificação e depositou na bancada do PSL. E hoje vem a bancada do PSL titubeando. Nós tínhamos que fechar
pedir para a bancada do PSL fechar a questão e votar contra. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Porque a Você oposição... acabou de criticar? Não estou e criticando, nós não. Estamos negociando. Não estamos. A gente não negocia ou inegociável? O inegociável, exatamente. Então tem que fechar a questão. Eu não estou falando de negociar. A minha Estou falando posição de é fazer qual? questão contra o governo. É ter prazo para discutir. Sério, mas o governo não Sem quer a democracia. celeridade- Nem que a gente queira parar a base do funcionalismo público para não haver uma revolta. É isso que eu estou falando. E Mas pode haver você tá coisa falando. muito séria. Ninguém controla. Ninguém controla. Ninguém controla. Mas são situações. Votos e não quero, mas ao mesmo tempo, eu confio muito nessa palavra, triste senhora não entendeu. Mas eu tenho filho, mas já tem ela já foi discutida, ela foi já foi discutida. Doutor, hoje saiu uma matéria na Folha, doutor. Doutor, Zé Carlos. Não, é a maneira como ela foi apresentada. E a impressão que fica para todos nós, mas é que de fato foi colocado diversos casos justamente para evitar continuar essa insegurança jurídica. Muitas vezes por nada. Esse esclarecimento dos movimentos, das unidades que estão em condições, foi, porque a sensação que tinha era que esses movimentos eram as pessoas que ainda não tinham. Isso se replica em todo o serviço, não é só lá. No Tribunal Meu de Justiça são 7.800 servidores. Para a senhora, porque a senhora tem boa vontade. Só que o governo não tem. Quando as emendas da PEC, por exemplo, policiais, nós fomos, ele gravou um vídeo depois. Ele gravou um vídeo depois do Instagram, que ele vai votar 100% a favor da reforma. Meio que lacrando, sabe? Utilizando a nossa imagem. Não foi legal. Usou a nossa imagem. Tem um perfil dele, eu gosto dele. Eu gosto dele, sou amigo dele. Mas foi bacana. Eu ia subir para fazer uma reunião com ele, para debater as emendas. Mas ele só pediu que estava aqui. Ele disse que ia acolher algumas, mas não me falou quais. Entendeu? Só uma observação. Nós não somos contra a reforma de jeito nenhum. O que nós somos contra é esse ato de império do governo. O governo está sendo duro, o governo está sendo um imperador, ele está sendo um gestor de empresa privada no setor público. Então, mas isso precisa ser corrigido pelos técnicos que têm essa obrigação. Por exemplo, a transparência, nós não temos transparência. Presidente, em presença da senhora, de nós que perceber essa consistência, vou ter que descer para não perder uma hora. Pergunta onde que está publicado na transparência. Pergunta onde está na transparência os números. Nós estamos aqui e não conseguimos achar. Pode ser, eu não gosto de saber. É só dizer onde está que nós olhamos. Então, me fala onde está. Perdão. Mas vocês não podem colocar na página de vocês? Olha a dificuldade de colocar na página da SPPREV a avaliação. Nós estamos com problema já há muito tempo na nossa página, falta de gente para cuidar. Vai faltar mais ainda agora. Agora vai faltar mais ainda. Se Deus quiser, né? Parar o estádio por falta de gente. Eu não achei também na Secretaria da Previdência. Tribunal de Justiça 7.800. Parar o estádio por falta de gente. Se esse PFREV não tem gente, imagina não vai ter. Se o senhor quiser, o pessoal da associação vai lá e colocar na página. Presidente, a matéria hoje da Folha de São Paulo falando que o João Dória quer aprovar a toque de caixa, a reforma aqui, para se colocar como responsável, eficiente politicamente, na economia também, dentro do Estado, como aprovar a PEC como uma demonstração de força. O senhor
está fazendo esse trabalho justamente para auxiliar o governador a chegar nesse ponto, se colocar Eu não respondo pelo governador, eu respondo pela São Paulo Previdência, órgão que tem um déficit enorme e que precisa honrar todo mês o seu compromisso de pagar 450 mil aposentados e pensionistas, com cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais todo mês. Essa é a minha preocupação. A SPPrev não teme uma fuga de servidores agora que vão continuar contribuindo depois dessa reforma, caso ela passe, com essa preocupação, por exemplo, da Polícia Civil, dos agentes penitenciários, que muitos servidores deixem de trabalhar? Não sentimos até agora, veja, pelo menos aqui não chegou, nós não sentimos um aumento maior no pedido de aposentadorias, um aumento fora do normal. Mas e depois que isso acontecer, talvez, se a PEC for aí pode aprovada? acontecer, mas daí, veja, esse é um problema que o Estado vai ter que pensar para repor esse pessoal de um lado. Financeiramente não altera, porque quando o servidor se aposenta, eu desligo a chave de ativo e passo para a palavra de inativo. Ou seja, a folha da SPPrev aumenta, mas a folha de pagamento dos ativos diminui na mesma proporção. Ou seja, o Estado continuará gastando a mesma coisa. Para ele não altera. Obrigado.